A Ilustre Casa de Ramírez, essa de Queiroz, parte 3. E Gonçalo retomara suas recordações, repassava tristezas que depois caíram sobre a torre. Vicente Ramírez morrera numa tarde de agosto, sem sofrimento, estendido na sua poltrona à varanda, com os olhos cravados na velha torre, murmurando para o padre Soeiro: quantos Ramírez verá ela ainda nesta casa e a sua sombra? Todas essas férias as consumiu Gonçalo no escuro cartório, desajudado, porque o procurador, o bom Rebelo, também Deus o chamara. Revolvendo papéis, apurando o estado da casa, reduzida aos 2,3 contos que rendiam os foros de Craquede, a herdade de Praga, e as 2 quintas históricas, Trechedo e Santa Irineia. Quando regressou a Coimbra, deixou Gracinha em Oliveira, em casa de uma prima, Dona Arminda Nunes Vilegas, senhora muito abastada, muito bondosa, que habitava no terreiro da Louça, um imenso casarão cheio de retratos de avoengos e de árvores de costado, onde ela, vestida de veludo preto, pousada num canapé de damasco, entre aias que fiavam, perpetuamente relia os seus livros de cavalaria. O Amadis, Leandro, o Belo, Tristão e Branca Flor. As crônicas do imperador Clarimundo. Foi aí que José Barrolo, senhor de uma das mais ricas casas de Amarante, encontrou Gracinha Ramírez e a amou com uma paixão profunda, quase religiosa. Estranha naquele jovem dolente, gorducho de bochechas coradas como uma maçã, e tão escasso de espírito que os amigos lhe chamavam o José Bacoco. O bom Barrolo residira sempre em Amarante com a mãe. Não conhecia o traído romance da Flor da Torre, que nunca se espalhara para além dos cerrados arvoredos da quinta. E sob o enternecido e romanesco patrocínio de Dona Arminda, noivado e casamento docemente se apressaram em 3 meses, depois de uma carta de Barrolo a Gonçalo Mendes Ramírez jurando que a afeição pura que sentia pela prima Graça, pelas suas virtudes e outras qualidades respeitáveis, era tão grande que nem achava no dicionário termos para explicar. Houve uma boda luxuosa e os noivos, por desejo de Gracinha, para não se afastar da querida torre, depois de uma jornada filial a Amarante, armaram o seu ninho em Oliveira, à esquina do Largo de El Rei e da Rua das Tecedeiras, num palacete que o Bacoco herdara, com largas terras, do seu tio Melchior, deão da Sé. 2 anos correram, mansos e sem história, e Gonçalo Ramírez passava justamente em Oliveira as suas últimas férias de Páscoa quando André Cavaleiro, nomeado governador civil do distrito, tomou posse. Estrondosamente, com foguetes, filarmônicas, o governo civil e o paço do bispo iluminados, as armas dos cavaleiros em transparentes no café da arcada e na recebedoria. Barrolo conhecia o cavaleiro quase intimamente, admirava o seu talento, a sua elegância, o seu brilho político. Mas Gonçalo Mendes Ramírez, que dominava soberanamente o bom Bacoco, logo o intimidou a não visitar o senhor governador civil, a não o saudar sequer na rua, e a partilhar, por dever de aliança, os rancores que existiam entre os cavaleiros e Ramírez. José Barrolo cedeu, submisso, espantado, sem compreender. Depois, uma noite, no quarto, enfiando as chinelas, contou a Gracinha a esquisitice de Gonçalo. E sem motivo, sem ofensa, só por causa da política. Ora, vê tu, um belo rapaz como o cavaleiro, podíamos fazer um ranchinho tão agradável. Outro sereno ano passou, e nessa primavera em Oliveira, onde se demorara para a festa dos anos de Barrolo, eis que Gonçalo suspeita, fareja, descobre uma incomparável infâmia. O empertigado homem da bigodeira negra, o senhor André Cavaleiro, recomeçara com soberba imprudência a cortejar Gracinha Ramírez. De longe, mudamente, em olhadelas fundas, carregadas de saudade e langor, procurando agora apanhar como amante aquela grande fidalga, aquela Ramírez que desdenhara como esposa. Tão levado ia Gonçalo pela branca estrada, no rolo amargo desses pensamentos, que não reparou no portão da torre, nem na portinha verde, à esquina da casa, sobre 3 degraus, e seguia rente do muro da horta, quando Videirinha, que estacara com os dedos mudos nos bordões do violão, o avisou rindo. Ô, senhor doutor, então larga assim estas horas de corrida para os bravais? Gonçalo virou, bruscamente despertado, procurando na algibeira entre o dinheiro solto a chavinha do trinco. Nem reparava que lindamente você tem tocado, Videirinha.
Com lua logo depois da ceia, não há companheiro mais poético. Realmente você é o derradeiro trovador português. Para o ajudante de farmácia, filho de um padeiro de Oliveira, a familiaridade daquele tamanho fidalgo que lhe apertava a mão na botica, diante do Pires Boticário, e em Oliveira, diante das autoridades, constituía uma glória, quase uma coroação. E sempre nova, sempre deliciosa, logo sensibilizado, feriu os bordões rijamente. Então, para acabar, lá vai a grande trova, senhor doutor. Era a sua famosa cantiga, o fado dos Ramires, rosário de heróicas quadras, celebrando as lendas da casa ilustre, que ele desde meses apurava e completava, ajudado na terna tarefa pelo saber do velho padre Soeiro, capelão e arquivista da torre. Gonçalo empurrou a portinha verde. No corredor espirrava uma lamparina mortiça, já sem azeite, junto ao castiçal de prata. E Videirinha, recuando ao meio da estrada, como um blindlon ardente, fitara a torre, que por cima dos telhados da vasta casa mergulhava as ameias, o negro miradouro, no luminoso silêncio do céu de verão. Depois para ela e para a lua atirou as endechas glorificadoras, na dolente melodia de um fado de Coimbra, rico em ais. Quem te verá sem que estremeça, torre de Santa Irineia, assim tão negra e calada por noites de lua cheia. Ai, assim calada tão negra, torre de Santa Irineia. Ainda suspendeu para agradecer ao fidalgo que o convidava a subir e enxugar um cálice de genebra salvadora. Mas retornou logo o descante, ditoso em descantar, como sempre arrebatado pelo sabor dos seus versos, pelo prestígio das lendas, enquanto Gonçalo desaparecia, com folgazãs, desculpas ao trovador, por cerrar a portinha do castelo. Aí estás, forte e soberba, com uma história em cada meia, torre mais velha que o reino, torre de Santa Irineia. E começara a quadra Amúncio Ramires, dente de lobo, quando em cima uma sala aberta a frescura da noite se iluminou. E o fidalgo da torre, com o charuto aceso, se debruçou da varanda para receber a serenada. Mais ardente, quase soluçante, vibrou o cantar do Videirinha. Agora era a quadra de Gutierrez Ramírez, na Palestina, sobre o Monte das Oliveiras, à porta da sua tenda, diante dos barões que o aclamavam com as espadas nuas, recusando o ducado de Galiléia e o senhorio das terras de Além Jordão, que não podia, em verdade, aceitar terra, mesmo santa, mesmo de Galiléia. Quem já tinha em Portugal terras de Santa Irineia? Boa piada, murmurou Gonçalo. Videirinha, entusiasmado, entoou logo outra nova, trabalhada nessa semana, a do saimento de Aldonça Ramírez, Santa Aldonça, trazida do mosteiro de Arouca ao solar do Treixedo, sobre o almadraque em que morrera, aos ombros de 4 reis. Bravo! Gritou Fidalgo, pendurado da varanda. Essa é famosa, ó Videirinha, mas aí há reis demais, 4 reis. Enlevado, empinando o braço do violão, o ajudante da farmácia lançou outra já antiga, a daquele terrível Lopo Ramírez que, morto, se erguera da sua campa no mosteiro de Craquede. Montaram um ginete morto e toda a noite galopara através da Espanha para se bater nas navas de Tolosa. Pigarreou e mais chorosamente atacou a do descabeçado. Lá passa a negra figura. Mas Gonçalo, que abominava aquela lenda, a silenciosa figura degolada, errando por noites de inverno entre as ameias da torre, com a cabeça nas mãos, despegou da varanda, deteve a crônica imensa. Toca deitar, ô Videirinha, hein? Passa das 3 horas, é um horror. Olhe, o Tito e o Gouveia jantam cá na torre, no domingo. Apareça também com o violão e a cantiga nova, mas menos sinistra. Bona será. Que linda noite. Atirou o charuto, fechou a vidraça da sala, a sala velha, toda revestida desses denegridos e tristonhos retratos de Ramírez, que ele, desde pequeno, chamava as carantônias dos vovós. E atravessando o corredor, ainda sentia rolarem ao longe, no silêncio dos campos cobertos de luar, façanhas quimadas dos seus. Ai, lá na grande batalha, eu rei Dom Sebastião, uma jovem dos Ramírez que era pajem do guião. Despido, soprada a vela, depois de um rápido sinal da cruz, o fidalgo da torre adormeceu. Mas no quarto que se povoou de sombras, começou para ele uma noite revoada e pavorosa. André Cavaleiro e João Gouveia romperam pela parede, revestidos de cotas de malha, montados em horrendas tainhas assadas, e lentamente piscando o olho mau,
atravessavam contra o seu pobre estômago, pontuadas de lança que o faziam gemer e estorcer sobre o leito de pau preto. Depois era, na calçadinha de Vila Clara, o medonho Ramírez morto, com a ossada a ranger dentro da armadura, e o rei Dom Afonso II, arreganhando afiados dentes de lobo que o arrastavam furiosamente para a Batalha das Navas. Ele resistia, fincado nas lajes, gritando pela Rosa, por Gracinha, pelo Titó, mas Dom Afonso, tão rijo, murro, lhe despedia aos rins com o guante de ferro, que o arremessava desde a hospedaria do Gago até a Serra Morena, ao campo da Lide, luzente e fremente de pendões e de armas. E imediatamente seu primo de Espanha, Gomes Ramírez, mestre de Calatrava, debruçado do negro ginete, lhe arrancava os derradeiros cabelos, entre a retumbante galhofa de toda a haste sarracena e os choros da tia Louredo, trazida como um andor aos ombros de 4 reis. Por fim, moído, sem sossego, já com a madrugada clareando nas fendas das janelas e as andorinhas piando no beiral do telhado, o fidalgo da torre atirou um derradeiro repelão aos lençóis, saltou ao soalho, abriu a vidraça e respirou deliciosamente o silêncio, a frescura, a verdura, o repouso da quina. Mas que sede, uma sede desesperada que lhe encortiçava os lábios. Recordou então o famoso fruit salt que lhe recomendara o Dr. Matos. Arrebatou o frasco, correu à sala de jantar em camisa e, a arquejar, deitou 2 fardas colheradas num copo d'água da bica velha, que esvaziou de um trago na fervura picante. Ah, que consolo, que rico consolo! Voltou derreadamente à cama e readormeceu logo, muito longe, sobre as selvas profundas de um prado da África, debaixo de coqueiros sussurrantes, entre o apimentado aroma de radiosas flores que brotavam através de pedregulhos de ouro. Dessa perfeita beatitude o arrancou Bento, ao meio-dia, inquieto com aquele tardar do senhor doutor. É que passei uma noite horrenda, Bento. Pesadelos, pavores, bulhas, esqueletos. Foram os malditos ovos com o chouriço e o pepino. Sobretudo o pepino. Uma ideia daquele animal do Titó. Depois de madrugada tomei o tal fruit salt. E estou ótimo, homem. Estou otimíssimo. Até me sinto capaz de trabalhar. Leva para a livraria uma chávena de chá verde muito forte. Leva também torradas. E momentos depois, na livraria, com um roupão de flanela sobre a camisa de dormir, sorvendo lentos goles de chá, Gonçalo relia junto da varanda essa derradeira linha da novela, tão rabiscada e mole, em que os largos raios da lua se estiravam pela larga sala de armas. De repente, numa rasgada impressão de claridade, entreviu detalhes expressivos para aquela noite de castelo e de verão, as pontas das lanças dos esculcas faiscando silenciosamente pelos adarves da muralha, e o coachar triste das rãs nas bordas lodosas dos fossos. Bons traços. Achegou devagar a cadeira, consultou ainda no volume do bardo o poemeto do tio Duarte, e desanuviado, sentindo as imagens e os dizeres surgirem como bolhas de uma água represa que rebenta, atacou esse lance do capítulo 1, em que o velho Tructecindo Ramírez, na sala de armas de Santa Irineia, conversava com seu filho Lourenço e o seu primo Dom Garcia Viegas, o sabedor. De aprestos de guerra. Guerra? Por quê? Acaso pelos cerros arianos corriam, ligeiros entre o arvoredo? Almogávares? Mouros? Não. Mas, desgraçadamente, naquela terra já remida e cristã, em breve se cruzariam umas contra outras nobres lanças portuguesas. Louvado Deus, a pena desemperrara, e atento às páginas marcadas num tomo da história de Herculano, esboçou com segurança a época da sua novela, que abria entre as discórdias de Afonso II e dos seus irmãos por causa do testamento de El-Rei e seu pai, Dom Sancho I. Nesse começo do capítulo, já os infantes Dom Pedro e Dom Fernando, esbulhados, andavam por França e Leão. Já com eles, abandonaram o reino o forte primo dos Ramírez, Gonçalo Mendes de Souza, chefe magnífico da casa dos Souzas. E agora, encerradas nos castelos de Montemor e de Esgueira, as senhoras infantas, Dona Teresa e Dona Sancha, negavam a Dom Afonso o senhorio real sobre as vilas, fortalezas, herdades e mosteiros, que tão copiosamente lhes doara El-Rei, seu pai. Ora, antes de morrer no Alcácer de Coimbra, o senhor Dom Sancho suplicara a Tructecindo Mendes Ramírez seu colasso e alferes mor. Por ele, armado, cavaleiro de Lorvão, que sempre lhe servisse e defendesse a filha amada entre todas, a infanta Dona Sancha.
Senhora de Aveiras, assim o jurara o leal rico homem, junto do leito onde, nos braços do bispo de Coimbra e do prior do hospital, sustentando a candeia, agonizava, vestido de burel, como um penitente, o vencedor de Silves. Mas eis que rompe a fera contenda entre Afonso II, asperamente cioso da sua autoridade de rei, e as infantas orgulhosas, impelidas à resistência pelos freires do templo e pelos prelados a quem Dom Sancho legara tão vastos pedaços do reino. Imediatamente, Alenquer e os arredores de outros castelos são devastados pela hoste real que recolhia das navas de Tolosa. Então Dona Sancha e Dona Teresa apelam para o rei de Leão, que entra com seu filho Dom Fernando pelas terras de Portugal a socorrer as donas oprimidas. E neste lance o tio Duarte, no seu castelo de Santa Irineia, interpelava com soberbo garbo o alferes-mor de Sancho I. Que farás tu, mais velho dos Ramires, se ao pendão Leone junto ao teu, traz o preito que deves ao rei vivo, mas se as infantas deixas indefesas, traz as juras que des ao rei morto. Esta dúvida, porém, não angustiara a alma deste tecido rude e leal que o fidalgo da torre rijamente modelava. Nesta noite, apenas recebera pelo irmão do alcaide de Aveiras, disfarçado em beguino, um aflito recado da senhora Dona Sancha. Ordenava seu filho Lourenço que ao primeiro arrebol, com 15 lanças, 50 homens de pé da sua mercê e 40 besteiros, corresse sobre Montemor. Ele, no entanto, daria alarido, e em 2 dias entraria a campo com os parentes do solar. Um troço mais rijo de cavaleiros aconteados e de frecheiros para se juntar ao seu primo, o Souzão, que na vanguarda dos leoneses descia de Alva do Douro. Depois, logo de madrugada, o pendão dos Ramires, o Açor Negro em campo escarlate, se plantara diante das barreiras gateadas, e ao do lado, no chão, amarrado a haste por uma tira de couro, reluzia o velho emblema senhorial, o sonoro e fundo caldeirão polido. Por todo o castelo se apressavam os serviçais, dependurando as servilheiras, arrastando com fragor pelas lajes os pesados saios de malha de ferro. Nos pátios os armeiros aguçavam as cumas, amaciavam a dureza das grevas e cochotes com camadas de estopa. Já o adail, na uxaria, arrolara as rações de vianda para os 2 quentes dias de arrancada. E por todas as cercanias de Santa Irineia, na doçura da tarde, os tambores mouriscos abafados no arvoredo. Tararã, tararã, ou mais vivos nos cabeços, ratatá, ratatá, convocava os cavaleiros de soldo e a peonagem da mesnada dos Ramires. No entanto, o irmão do alcaide, sempre disfarçado em beguino, de volta ao castelo de Aveiras, com a boa nova de prestes socorros, transpunha ligeiramente a levadiça da Caracova. E aqui, para alegrar tão sombrias vésperas de guerra, o tio Duarte, no seu poimento, engastara uma sorte galante. A rapariga, que na fonte enchia a Bíblia, o frade rouba um beijo e diz amém. Mas Gonçalo hesitava em desmanchar com um beijo de clérigo a pompa daquela formosa sortida de armas e mordia pensativamente a rama da pena, quando a porta da livraria rangeu. O correio. Era o Bento com os jornais e 2 cartas. O fidalgo apenas abriu uma, lacrada, com o enorme sinete de armas do Barrolo, repelindo a outra em que reconhecera a letra detestada do seu alfaiate de Lisboa. E imediatamente, com uma palmada na mesa: "Ô diabo! Quantos do mês hoje? 14, hein?" O Bento esperava com a mão no fecho da porta. É que não tardam os anos da mana graça. De todo esqueço sempre. E sem ter um presentinho engraçado. Que seca, hein? Mas na véspera, o Manuel Duarte, na Assembleia, à mesa do Voltarete, anunciaram uma fuga a Lisboa por 3 dias. Para tratar do emprego do sobrinho nas obras públicas, pois corria a Vila Clara pedir ao senhor Manuel Duarte que lhe comprasse em Lisboa um bonito guarda-solinho de seda branca com rendas. O senhor Manuel Duarte tem gosto, tem muito gosto, e então o Joaquim que não cele a égua. Já não vou ao Sanches Lucena. Ó senhores, quando pagarei eu esta infame visita? Há 3 meses, enfim, por 2 dias, mas a bela Dona Ana não envelhece, e o velho Lucena também não morre, e o fidalgo da torre que decidira arriscar o beijo folgazão, retomou a pena, arredondou o seu final com elegante harmonia. A jovem furiosa gritou: "Fu, fu", violão,
E o beguino, assobiando, aligeirou as sandálias pelo córrego, na sombra das altas faias, enquanto que por todo o fresco vale, até Santa Maria do Craquede, os atambores mouriscos, tararã, ratatã, convocavam a mesnada dos Ramires na doçura da tarde. Capítulo 3. Durante a longa semana, nas horas de calma, o fidalgo da torre trabalhou com aferro e proveito, e nessa manhã, depois de repicar a sineta do corredor, 2 vezes o Bento empurrara a porta da livraria, avisando o senhor doutor que o almocinho estava à espera. Certamente se estragava. Mas de sobre a tira de almoço Gonçalo rosnava, já vou, sem despegar a pena, que corria como quilha leve em água mansa, na presa amorosa de terminar antes do almoço o seu capítulo 1. Ah, e que canseira lhe custara, durante esses dias, esse copioso capítulo tão difícil, com o imenso castelo de Santa Irinéia a erguer, e toda uma idade esfumada da história de Portugal, a condensar em contornos robustos, e a mesnada dos Ramires a apetrechar, sem que faltasse uma ração nos alforjes, ou uma garruncha nos caixotes, sobre o dorso das mulas. Mas, felizmente, na véspera, já movera para fora do castelo o troço de Lourenço Ramires, em socorro de Montemor, com um vistoso coriscar de capelos e lanças em torno ao pendão tendido. E agora, nesse remate do capítulo, era noite, e o sino de colher tangeira, e a almenara luzira na torre Albarrã. E Tructecindo Ramires descera a sala térrea da alcáçova para cear, quando fora, diante da cárcova, com 3 toques fortes, anunciando o filho de algo, uma buzina apressada soou. E sem que o vílico tomasse permissão do senhor, o alçapão da levadiça rangiu nas correntes de ferro e embombou cavamente nos apoios de pedra. Quem assim chegava em dura pressa era Mendo Paz, amigo de Afonso II e mordomo da sua cúria, casado com a filha mais velha de Tructecindo, Dona Teresa, aquela que pelo ondeante e alvo pescoço, pelo pisar mais leve que um voo, os Ramires chamavam a garça real. O senhor de Santa Irinéia correra ao patim para acolher num abraço o genro amado, membrudo cavalheiro, com os cabelos ruivos, a alvíssima pele da raça germânica dos visigodos, e de mãos enlaçadas ambos penetraram nessa sala de abóbada iluminada por tochas que toscos anéis de ferro seguravam, chumbados aos muros. Ao meio pousava a maciça mesa de carvalho, rodeada de escânios até o topo, onde se erguia, diante de um áspero mantel de linho coberto de pratos de estanho e de pichés luzidios, a cadeira senhorial, com um açor grossamente lavrado nas altas espaldas, e dela suspensa, pelo cinturão tauxiado de prata, a espada de Tructecindo. Por trás negrejava a funda lareira apagada, toda entulhada de ramos de pinheiro, com a prateleira guarnecida de conchas entre bocais de sanguessugas. Sob 2 molhos de palmas trazidas da Palestina por Gutierrez Ramires, ou de ultramar rente, a um esteio de chaminé, um falcão, ainda emplumado, dormitava na sua alcândora. E ao lado, sobre as lajes, numa camada de juncos, 2 alões enormes dormiam também, com o focinho nas patas, as orelhas rojando. Touros de castanheiro sustentavam a um canto um pipo de vinho. Entre 2 frestas, engradadas de ferro, um monge, com a face sumida no capuz, sentado na borda de uma arca, lia a claridade do candil, que por cima fumegava um pergaminho desenrolado. Assim Gonçalo adornara a soturna sala. Afonsina, com alfaias tiradas do tio Duarte, de Walter Scott, de narrativas do panorama. Mas que esforço! E mesmo depois de colocar sobre os joelhos do monge um fólio impresso em mojúncia por Ulrich Zell, desmanchara toda essa linha tão erudita, ao recordar, com um murro na mesa, que ainda a imprensa não se inventara em tempos de seu avô Tructecindo, e que ao monge letrado apenas competia um pergaminho de amarelada escrita. E caminhando nos ladrilhos sonoros, desde a lareira até o arco da porta, cerrado por uma cortina de couro, Tructecindo, com a branca barba espalhada sobre os braços cruzados, escutava Mendo Paz, que, na confiança de parente e amigo, jornadeara 100 homens da sua mercê, cingindo apenas por cima do brial de lã cinzenta uma espada curta e um punhal sarraceno. Assodado e coberto de pó, correra Mendo Paz desde Coimbra para suplicar ao sogro, em nome do rei e dos pretos jurados, que não bandeasse com os de Leão e com as senhoras infantas.
e já desenrolara perante o velho todos os fundamentos invocados contra elas pelos doutos notários da Cúria, as resoluções do Concílio de Toledo, a bula do apóstolo de Roma, Alexandre, o velho fórum dos visigodos. De resto, que injúria fizera às senhoras infantas, seu real irmão, para assim chamarem hostes leonesas a terra de Portugal? Nenhuma. Nem regedoria, nem renda dos castelos e vilas da doação de Dom Sancho lhe negava o senhor Dom Afonso. O rei de Portugal só queria que nenhum palmo de chão português, baldio ou murado, jazesse fora do seu senhorio real. Escasso e ávido, e o rei Dom Monso? Mas não entregara ele à senhora Dona Sancha 8.000 morabitinos de ouro? E a gratidão da irmã, fora o leonês, passando a raia e logo caídos os castelos formosos de Ugoso, de Contrasta, de Urros e de Lanhocelo. O mais velho da casa dos Sousas, Gonçalo Mendes, não se encontrara do lado dos Cavaleiros da Cruz na jornada das Navas, mas lá andava em recado de infantas, como Mouro, talando terras portuguesas, desde Aguiar até Miranda. E já pelos cerros de Além-Douro aparecera o pendão renegado das 13 arruelas. E por trás farejando a alcateia dos castros, carregada ameaça e de armas cristãs, oprimindo o reino, quando ainda moabitas e agarenos corriam a rédea solta pelos campos do sul. E o honrado senhor de Santa Irineia, que tão rijamente ajudara a fazer o reino, não o deveria, de certo, desfazer, arrancando dele os pedaços melhores para monges e para donas rebeldes. Assim, com arremessados passos, exclamara Mendo Paz, tão acalorado do esforço e da emoção, que 2 vezes encheu de vinho uma conca de pau, e de um trago a despejou, depois limpando a boca as costas da mão trêmula. E ide por certo a Montemor, senhor Truquecindo Ramires, mas em recado de paz e boa avença. Persuadir vossa senhora Dona Sancha e as senhoras infantas que voltem honradamente a quem hoje contam pelo seu pai e o seu rei. O senhor enorme de Santa Irineia parara, pousando no genro os olhos duros, sob a ruga das sobrancelhas, hirsutas e brancas como sarças em manhã de geada. Irei a Montemor, Mendo Paz, mas levar o meu sangue e o dos meus, para que justiça logre quem justiça tem. Então Mendo Paz, amargurado perante a heróica teima, maior dó, será bom sangue de ricos homens, vestido por más desforras, senhor Truquecindo Ramires. Sabei que em Canta Pedra vos espera Lopo de Baião, o bastardo, para vos tolher a passagem com 100 lanças. Truquecindo ergueu a vasta face, com um riso tão soberbo e claro que os alões rosnaram torvamente, e acordando o falcão esticou a asa lenta. Boa noite e de boa esperança. E dizeis, senhor mordomo mor da Cúria, tão de feição e certa assim, ma trazeis para me intimidar? Para vos intimidar? Nem o senhor arcanjo São Miguel vos intimidaria, descendo do céu com toda a sua hoste e a sua espada de lume. De sombra, o rei, senhor Truquecindo Ramires, mas casei na vossa casa. E já que nesta lide não serei por mim bem ajudado, quero ao menos que sejais bem avisado. O velho Truquecindo bateu as palmas para chamar os sergentes. Bem, assear, pois, a ceia, Frei Múnio, e vós, Mendo Paz, deixai receios. Se deixo, não vos pode vir dano que me anseie de 100 lanças, de 200 que vos surjam a caminho. E enquanto o monge enrolava o seu pergaminho, se acercava da mesa Mendo Paz, juntou com tristeza, desafivelando vagarosamente o cinturão da espada. Só um cuidado me pesa, e é que nesta jornada, senhor meu sogro, ides ficar de mal com o reino e com o rei. Filho e amigo, de mal ficarei com o reino e com o rei, mas de bem com a honra e comigo. Esse grito de fidelidade tão altivo não ressoava no poimento do tio Duarte, e quando o achou com inesperada inspiração, o fidalgo da torre, atirando a pena, esfregou as mãos, exclamou enlevado: caramba, aqui há talento. Rematou logo o capítulo. Estava esfalfado à banca do trabalho desde as 9 horas, a reviver intensamente e em jejum as energias magníficas dos seus fortes avós. Numerou as tiras, fechou na gaveta à chave o volume do bardo. Depois a janela com o colete desabotoado, ainda lançou o brado genial num grave e rouco tom, como lançaria Truquecindo.
De mal com o reino e com o rei, mas de bem com a honra e comigo. E sentia nele realmente toda a alma de um Ramírez, como eles eram no século XII, de sublime lealdade, mas presos à sua palavra que um santo ao seu voto, e alegremente desbaratando para manter bens, contentamento e vida. O Bento, que espalhara outro repique desesperado, escancarou a porta da livraria. É o Pereira. Está lá embaixo no pátio. O Pereira quer falar ao senhor doutor. Gonçalo Mendes franziu a testa com impaciência, assim repuxado daquelas alturas onde respirava os nobres espíritos da sua raça. Que maçada, o Pereira. Que Pereira? O Pereira, o Manuel Pereira, da Riosa. O Pereira brasileiro. Era um lavrador com um casal na Riosa, chamado Brasileiro por ter herdado 20 contos de um tio, regatão no Pará. Comprara então terras, trazia arrendada a Cortiga, a falada propriedade dos condes de Monte Agra. Envergava aos domingos uma sobrecasaca de pano fino e dispunha de 60 votos na freguesia. Ah, diz ao Pereira que suba, que conversamos enquanto almoço e põe outro talher. A sala de jantar da torre, que abria por 3 portas envidraçadas para uma funda varanda alpendrada, conservava, no tempo do avô Damião, o tradutor de Valérios Flacos, 2 formosos panos de arras, representando a expedição dos argonautas. Louças da Índia e do Japão, desirmanadas e preciosas, recheavam um imenso armário de mogno, e sobre o mármore dos aparadores rebrilhavam os restos, ainda ricos, das pratas famosas dos Ramírez, que o Bento constantemente areava e polia com amor. Mas Gonçalo, sobretudo de verão, sempre almoçava e jantava na varanda luminosa e fresca, bem esteirada, revestida até meio muro por finos azulejos do século XVIII, e oferecendo a um canto, para as preguiças do charuto, um profundo canapé de palhinha com almofadas de damasco. Quando lá entrou com os jornais da manhã que não abrira, o Pereira esperava, encostado a um grosso guarda-sol de paninho escarlate, considerando pensativamente a quinta que dali se abrangia até os álamos da ribeira do Coice e aos outeiros suaves de Valverde. Era um velho esgalgado e rijo, todo ossos, com um carão moreno, de olhos miudinhos e azulados, e uma barbicha rala, já branca, entre 2 enormes colarinhos presos por botões de ouro. Homem de propriedade, acostumado à cidade e ao trato das autoridades, estendeu largamente a mão ao fidalgo da torre e aceitou sem embaraço a cadeira que lhe empurrara para a mesa, onde dominavam, com seus ricos lavores, 2 altas infusas de cristal antigo, uma chia de açucenas e outra de vinho verde. Então que bom vento traz pela torre, Pereira, amigo? Não o vejo desde abril. É verdade, meu fidalgo, desde o sábado em que caiu a grande trovoada na véspera da eleição, confirmou Pereira, afagando o cabo do guarda-sol que conservara entre os joelhos. Gonçalo, numa esfaimada pressa do almoço, repicou a campainha de prata, depois rindo. E os seus votos, Pereira, amigo, segundo o costume, lá foram para o eterno Sanches Lucena, direitinhos como os rios vão para o mar. O Pereira também riu com um riso agradado que lhe descobriu os maus dentes, pois o círculo era uma propriedade do senhor Sanches Lucena, cavaleiro de fortuna, homem de bem, conhecedor, serviçal. E então, quando lhe calhava, como em abril, o apoio do governo, nem nosso Senhor Jesus Cristo que voltasse à terra e se propusesse por Vila Clara, desalojava o patrão da Feitosa. O Bento, vagaroso, de jaqueta de lustrina preta sobre o avental resplandecente, entrava com um prato de ovos estrelados, quando o fidalgo, que desdobrara o guardanapo, o amarrotou, arremessou com nojo. Este guardanapo já serviu. Estou farto de gritar. Não me importa guardanapo roto, ou com passagens, ou com remendos, mas branquinho, fresquinho cada manhã, a cheirar a alfazema. E reparando no Pereira, que discretamente arredava a cadeira. O quê? Você não almoça, Pereira? Não, agradecia muito ao fidalgo, mas nessa tarde comia as sopas com o genro nos bravais, que era festa pelos anos do netinho. Bravo, parabéns, Pereira, amigo. Dê lá um beijo meu ao netinho, mas então ao menos um copo de vinho verde. Entre as comidas, meu fidalgo, nem água nem vinho. Gonçalo farejara, arredara os ovos e reclamou o jantar da família, sempre muito farto e saboroso na torre, e começando por essas pesadas sopas de pão, presunto e legumes, que ele desde criança adorava e chamava as palangas, depois barrando de manteiga uma bolacha. Pois francamente, Pereira, esse seu Sanches Lucena não faz honra ao círculo. Homem excelente, de certo, respeitável, obsequiador, mas mudo, Pereira, inteiramente mudo.
O lavrador roçou vagarosamente pelas ventas cabeludas o lenço vermelho, enrolado em bola. Sabe as coisas, pensa com acerto. Sim, mas pensamento e acerto não lhe saem de dentro do crânio. Depois está muito velho, Pereira. Que idade terá ele? 60? 65. Mas de gente muito rija, meu fidalgo. O avô durou até os 100. E ainda o conheci na loja. Como? Na loja? Então o Pereira, enrolando mais o lenço, estranhou que o fidalgo não soubesse a história do Sanches Lucena, pois o avô, o Manuel Sanches, era um ninheiro do Porto, da Rua das Hortas, e casado também com uma jovem muito vistosa, muito farfalhuda. Bem, atalhou o fidalgo, isso é honroso para o Sanches Lucena. Gente que engordou, que trepou. E eu concordo, Pereira. O círculo deve mandar a Lisboa um homem como o Sanches Lucena, que tenha nele terra, raízes, interesses, nome. Mas é preciso que seja também homem com talento, com arrojo, um deputado que nas grandes questões, nas crises se erga. Transporte à Câmara. E depois, Pereira amigo, em política, quem mais grita, mais arranja. Olha a estrada da Riosa, ainda em papel, a lápis vermelho. E se o Sanches Lucena fosse homem de berrar em São Bento, já o Pereira trazia por lá os seus carros a chiar. O Pereira abanou a cabeça com tristeza. Aí talvez o fidalgo acerte. Para essa estradinha da Riosa sempre faltou quem gritasse. Aí talvez o fidalgo acerte. Mas o fidalgo emudecera, embebido na cheirosa sopa, dentro de uma caçoila nova, com raminhos de hortelã. E então o Pereira, acercando mais a caldeira, cruzou no rebordo da mesa as mãos, que meio século de trabalho na terra tornara negras e duras como raízes, e declarou que se atrevera a incomodar o fidalgo àquelas horas do almocinho, porque nessa semana começava um corte de madeiras para os lados de Sandim, e desejava, antes que surgissem outros arranjos, conversar com sua excelentíssima sobre o arrendamento da torre. Gonçalo reteve a colher num pasmo risonho. Você queria arrendar a torre, Pereira? Queria conversar com Vossa Excelência. Como o rei está despedido. Mas eu já tratei como Casco, o José Casco dos Bravais. Ficamos meio apalavrados há dias, há mais de uma semana. O Pereira coçou arrastadamente a barba rala, pois era pena, grande pena. Ele só no sábado se inteirara da desavença com o rei. E se o fidalgo não salvava o segredo, por quanto ficara o arrendamento? Não ressalvo, não, homem. 950 mil réis. O Pereira tirou da algibeira do colete a caixa de tartaruga e sorveu detidamente uma pitada, com o carão pendido para a esteira. Pois maior pena, mesmo para o fidalgo, enfim, depois de palavra trocada. Mas era pena, porque ele gostava da propriedade. Já pelo São João, pensara em se aproximar do fidalgo, e apesar dos tempos correrem escassos, não andaria longe de oferecer 1,50 conto, mesmo 1,150 conto. Gonçalo esqueceu a sopa, numa emoção que lhe afogueou a face fina, perante um tal acréscimo de renda, e a excelência de tal rendeiro, homem abastado, com metal no banco, e o mais fino amanhador de terras de todas as cercanias. Isso é sério, ô Pereira? O velho lavrador pousou a caixa de rapé sobre a toalha com decisão. Meu fidalgo, eu não era homem que entrasse na torre para gozar com Vossa Excelência. Proposta a valer, escritura a fazer, mas se o arrendamento está tratado. Recolheu a caixa, apoiava a mão larga na mesa para se erguer quando Gonçalo acudiu nervoso, empurrando o prato. Escute, homem, eu não contei por miúdo o caso do Casco. Você compreende, sabe como essas coisas passam. O Casco veio, conversamos e eu pedi 950 mil réis e porco pelo Natal. Primeiramente concordou que sim. Logo adiante emendou que não. Voltou com o compadre depois, com a mulher e o compadre, e o afilhado e o cão. Depois só. Andou aí pela quinta, a medir, a cheirar a terra. Acho que até aprovou. Aquelas fabulices do Casco. Por fim, uma tarde lá gemeu. Lá aceitou os 950 mil réis. Sem porco. Cedido o porco. Aperto de mão. Copo de vinho. Ficou de aparecer para combinar, tratar da assinatura. Não o avistei mais há quase 2 semanas. Naturalmente já virou, já se arrependeu. Para resumir, não tenho com o Casco contrato firme. Foi uma conversa em que apenas estabelecemos com base a renda de 950. E eu, que detesto coisas vagas, já andava pensando em encontrar melhor homem. Mas o Pereira coçava o queixo, desconfiado. Ele em negócios gostava de lisura. Sempre se entendera bem com o Casco. Nem por um condado se atravessaria nos arranjos do Casco, homem violento, assomado, de modo que desejava as coisas claras, para não surgir desgosto rijo. Não se lavrar a escritura,
Bem, mas ficara, ou não, palavra dada entre o fidalgo e o casco? Gonçalo Mendes Ramírez, que findara apressadamente a sopa e enchia um copo de vinho verde para se acalmar, fitou o lavrador, quase severamente. Homem, essa pergunta... Pois se eu tivesse confirmado ao casco decisivamente a palavra de Gonçalo Ramírez, estava aqui agora a tratar, ou sequer a conversar consigo, Pereira, sobre o arrendamento da torre. O Pereira baixou a cabeça. Também era verdade, pois nesse caso ele abria sua atenção claramente. E como conhecia a propriedade e apurar o seu cálculo, oferecia ao fidalgo um conto 150 mil réis, sem porco, mas não dava para a família nem leite, nem hortaliça, nem fruta. O fidalgo, homem só, pouco se aproveitava. A torre, porém, casa antiga, enxameava de gentes e de aderentes. Todos acompanhavam, todos abusavam. Enfim, esse era o seu princípio. E de resto, para a mesa do fidalgo e mesmo dos criados, bastavam o pomar e a horta de regalo. Que horta e pomar necessitavam trato mais jeitoso. Mas ele, por amor do fidalgo e gosto seu, por lá passaria e tudo luziria. E quanto às outras condições, aceitava as do antigo arrendamento. Escritura assinada para outra semana, no sábado. Estava feito? Gonçalo, depois de um momento em que pestanejou nervosamente e tremulamente, estendeu a mão aberta ao Pereira. Toque! Agora sim, agora fica a palavra dada. E o nosso Senhor lhe põe a virtude, concluiu Pereira, firmado no imenso guarda-sol para se erguer. Então no sábado, em Oliveira, para a escritura. Assina Vossa Excelência ou Senhor Padre Soeiro? Mas o fidalgo calculava. Não, homem, não pode ser. No sábado, com efeito, estou em Oliveira, mas são os anos da Mana Maria da Graça. O Pereira destapou de novo os maus dentes, num riso de estima. Ah, e como vai a senhora Dona Maria da Graça? Que idade já não vejo? Desde o ano passado na procissão de Passos em Oliveira. Muito boa senhora, muito dada. E o senhor José Barrolo? Pessoa excelente também. A valer o senhor José Barrolo. E que terra dele, a Ribeirinha, a melhor propriedade destas 20 léguas em redor. Linda propriedade. A do André Cavaleiro, que lhe está pegada. A Biscaia não se lhe compara. É como cardo ao pé de couve. Continua.